Amém? Josué capítulo 15, versículo 19. Começamos online. Amém. Você que está nos acompanhando pela internet, é uma honra também estar aqui com a sua audiência e que você possa ser usado por Deus agora como evangelista digital, né? Que você possa compartilhar esse link dessa transmissão aí do YouTube, no Facebook, para o maior número de pessoas, porque eu creio que Deus vai falar muito conosco. Amém? Josué capítulo 15, versículo, antes do 19, coloca no 13. Vamos contextualizar. De acordo com as orientações dadas por Yahvé é o nome de Deus, Josué entregou a Calebe, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá. Uma porção de terra que foi Kiriat Arba, também conhecido como Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Enaque é o pai dos gigantes. Já existiram gigantes na terra. Calebe expulsou dessas terras os 3 Enaquins. Fala comigo, 3 gigantes. Amém? Sesai, Aimã, Talmai, descendentes de Enaque. De lá marchou contra os habitantes de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer, cidade dos livros. Foi quando Calebe declarou: aquele que derrotar Kiriat Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Otiniel ben Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, irmão materno de Calebe, ou seja, sobrinho de Calebe, conquistou a cidade, e Calebe lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizá-la. Olha só a sabedoria dessa mulher. Ela persuadiu o marido para que ele a autorizasse fazer alguma coisa. Ou seja, ela já queria fazer, precisava da autorização do marido, e olha, homem é muito fácil, a mulher faz realmente o que quer com ele. É uma coisa incrível, um poder feminino. Mas aqui ele autorizou, e ela foi pedir uma porção extra de terra ao pai dela, e Axa se dirigiu para o lugar onde Calebe estava, e assim que desceu do jumento, fala comigo bem forte, desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: o que desejas, minha filha? E ela pediu: dá-me um presente. Fala bem forte, dá-me um presente. Visto que me destinaste à terra seca do Neguebe, dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região, e essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo os seus clãs. O tema dessa ministração é: dá-me um presente. Quem aqui gosta de ganhar presente? Quem não gosta, me avisa logo o dia do seu aniversário. Gente, como é bom ganhar presente. E melhor do que ganhar o presente é rasgar o papel do presente. Não é verdade? Aquela ansiedade, aquela surpresa. Quem não gosta, pode ser uma rapadura. Se tiver embrulhada num papel de presente, a alegria só de rasgar aquele papel já é muito grande. Eu já passei por muita trollagem. Trollagem é brincadeira, né? Minha mãe já me pegou muitas vezes. Um dia, no meu aniversário, ela pegou um presente bem grande, uma caixa bem grande, e ela embrulhou num saco de presente. E quando eu abri esse saco de presente, era outra caixa. E quando eu abri outra caixa de presente, era outra caixa. E na hora que eu abri, era outra caixa. Foi menor. Eu sei que foi terminando uma caixa desse tamanho, era um relógio. Ela foi me enganando até chegar. Teve um dia que eu acordei no Natal e eu acreditava, claro, em Papai Noel nessa época. Quem não acreditou? Então eu acreditava em Papai Noel, eu ansioso, e eu falei: hoje eu te pego. E eu não queria dormir para ver ele chegando. Quem nunca fez isso na vida? Eu vou pegar Papai Noel hoje eu quero saber. Moço, quando deu 1h da manhã, eu capotei, e de repente já tinha um presente debaixo da minha cama. Quando eu vi esse presente debaixo da cama, eu abri, era exatamente uma rapadura. Quando eu vi aquela rapadura, deu uma vontade de quebrar aquela rapadura na cabeça de quem me deu aquela rapadura. Era uma rapadura e eu chorei, meu amigo. Era uma criança, eu tinha 10 anos. Eu chorei tanto com aquela rapadura. Hoje eu amo rapadura, mas eu fiquei com muita ferida na alma depois desse presente.
Mas o presente não era esse, e aí era muito grande para caber na cama. Quando eu fui caminhando na casa, chorando com aquela rapadura, zangado, quando eu vi aquela bicicleta de marcha vermelha lá na sala, rapaz, aí eu me alegrei. Então presente todo mundo gosta de dar, e sabe quem é o maior especialista de dar presente? Jesus falou: se vocês que são homens sabem dar boas dádivas, bons presentes a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará todas as coisas que vocês pedirem. Jesus ele fala qual é o pai que o filho pedir um pão, vai dar uma cobra, vai dar um escorpião. Qual é o pai terreno, ser humano, pecador, que não dê boas dádivas a seus filhos? E ele fala, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então deixa eu falar algo para você hoje. Hoje é dia de presente de Deus para nós. Hoje é dia de boas dádivas de Deus para nós, amém? Você crê que Deus pode te abençoar nesta noite? Amém? Sabe, querido, e essa lição de Caleb, da filha dele, de Axa, de Otoniel, nos ensina os passos de receber um presente. Esse texto, ele retrata a história de alguém que alcançou tudo o que desejava. E há um caminho para todos receberem presentes. A pergunta é, como, pastor? Essa história começa com Caleb, e ele foi um homem que alcançou tudo o que queria. Não só alcançou tudo o que queria, e mais que isso, ele, além de aprender a receber tudo o que ele queria, ele ainda ensinou a família dele a conquistar a mesma coisa que ele conseguiu. Eu sei que está uma zoada aqui, mas eu creio que a gente consegue se concentrar um pouco. Amém? Essa época é normal, né? E nós estamos numa avenida principal aqui desse bairro, então é normal essa zoada também. Mas todo mundo está dando para entender? Todo mundo está me escutando? Glória a Deus. A pergunta é, como conquistar todos os presentes? Quanto vale uma resposta dessa hoje? Quanto vale a resposta, a chave, o segredo de nós conquistarmos todos os presentes que o nosso Deus tem para nós? Por que uns recebem e outros não recebem? Por que Caleb recebeu e 10 espias, em vez de receber, acabaram morrendo? Caleb, ele era um dos 12 espias que Moisés mandou espiar a terra prometida. Ele e Josué voltaram com uma visão positiva, otimista do desafio. Mas o que nós percebemos é que 10 voltaram negativos e acabaram contaminando. Como a notícia ruim contamina mais do que a notícia boa. Por isso que aqui em nosso meio, nossos dias, a gente diz, notícia ruim corre ligeiro, pastor. Porque se espalha rápido, notícia ruim é coisa que pega rápido. E aquele povo, quando voltou de espiar a terra, encontrou os desafios, e a Bíblia diz que eles congelaram o coração do povo, eles abateram o coração do povo. Josué e Caleb lá em cima, vamos conquistar, é um tempo de vitória. E 10, a grande maioria, bem pessimistas e negativos. Então, eu quero ensinar para você hoje 7 passos de como conseguir todos esses presentes. O primeiro é, expulse os 3 gigantes. Expulse o quê? Os 3 gigantes. Josué 15:14 fala sobre isso. Foi Caleb quem escolheu lutar por uma terra de gigantes. Deixa eu te falar como foi que Caleb conseguiu a terra. A terra foi repartida e ele era da tribo de Judá. A terra de Israel estava toda ocupada por inimigos. Toda. E Deus, ele tinha falado, Israel, essa terra é sua. Quando Israel chegou lá e falou, opa, a terra está ocupada. Sim, Deus nunca disse que a terra não estaria ocupada, mas Ele está dando para você. Eles não tinham entendido que teriam que lutar para conquistar, para desocupar aquela terra. Quando eu falo de presentes, eu estou falando de bênção. Quando eu falo de gigantes, eu estou falando de desafios e problemas. Então entenda o que eu digo hoje para vocês. Foi Caleb quem escolheu lutar pela terra que ele queria. Sabe, Caleb, ele foi tão fiel que Deus deixou ele escolher. As outras foi sorteada. Fulano vai ficar com esse pedaço de terra. Fulano vai ficar com esse outro. Caleb, escolhe a sua. Ô moral. Quem crê em Deus sempre tem moral no céu. Quem vive uma vida de fé na terra sempre tem moral lá no céu. Entende isso?
Muitas pessoas pensam que quem tem moral é quem tem dinheiro aqui na terra. Não é verdade. Quem tem moral aqui na terra, a Bíblia diz, aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Caleb tinha o poder de escolher. Se você tivesse na pele de Caleb, você escolheria qual terra? Entenda, Caleb escolheu a terra, ele não quis olhar quem estava morando, ele olhou para a terra e falou, eu quero essa. Mas Caleb, ali está morando os gigantes, Caleb, não estou nem aí, eu quero essa terra. Mas os gigantes, Caleb escolheu uma terra de gigantes, ele escolheu lutar uma terra de gigantes, sabe por quê? Ele podia ter escolhido qualquer outro lugar, mas ele escolheu terra de gigante, porque em terra de gigante, tudo é grande, até o presente é grande na terra do gigante. Caleb escolheu uma terra de gigante, porque lá até o presente é grande. Caleb sabia que atrás dos obstáculos gigantes, sempre há presentes enormes e gigantes. Ele escolheu um lugar onde habitava gigantes, porque ele falava, se ali os gigantes estão, é porque eles precisam de uma grande força, para guardar a grande riqueza que está ali dentro daquela terra. Ele ali precisa de uma grande força militar, para guardar o enorme tesouro que tem naquela terra. Quem quer grandes presentes, precisa aprender a expulsar gigantes, e os nomes dos gigantes mudam, mas o resultado é o mesmo. Quais são os seus 3 gigantes? Atrás de gigantes, você pode falar para o irmão que está do seu lado, atrás de um gigante, sempre tem presentes. Lembra de Davi? Davi é conhecido, hoje nós lembramos de Davi, porque Davi é o homem que matou um gigante. Por que Davi entrou na história? Não foi porque ele tocava harpa, não é porque ele era filho de Jessé, não. Davi entrou na história porque ele matou um gigante. Davi, ele tornou-se rei porque ele matou um gigante. Davi focou nos resultados que viriam à sua vida por matar o gigante. Davi, ele chega para entregar a marmita dos irmãos guerreiros, enormes, homens fortes. Davi, franzino, ruivo, 17 anos. Davi servia para quê? Menino de mandado. Leva lá a sacola dos teus irmãos que estão na guerra, seus irmãos, fortões, bonitões, poderosos, sabe, faz parte do exército de Saul, do exército de Israel. Lá chega Davi com a marmita. Quando Davi vai chegando ali, ele escuta um homem gigantesco, afrontando Israel, o rei e o Deus de Israel. E Davi escutando, pequenininho, olhando os irmãos dele, ei rapaz, chega para trás, que aqui não é lugar para você, já entregou a comida? Volta. Davi começou a olhar e ouvir, e o ouvido dele, sabe, queimando, aquelas atrocidades, aquele incircunciso, aquele endemoniado, falando mal do Deus de Israel. E quando Davi, sabe, ele escuta aquilo dali, um fogo toma posse de Davi, uma unção tão grande toma posse de Davi, porque Davi, ele fala assim, olha, eu vou guerrear. Por que Davi falou que ele ia guerrear? Porque tinha um decreto do rei, uma notícia, uma circular rodando no meio do exército, dizendo, o rei Saul prometeu, quem desafiar esse gigante, todo mundo com medo, os irmãos, os guerreiros mais fortes de Israel, todo mundo se tremendo, um atrás do outro. E aí nem a notícia animou aquele povo. A notícia era, quem matar Golias, vai casar com a filha do rei, vai ser enriquecido, e toda a sua casa vai ser isenta de imposto para sempre. Davi chegou perto, tinha um gigante, ele já estava com raiva, mas ele não é besta nem nada. Ele falou, como é aí, moço? Vai ganhar o quê? Casar com a filha do homem? Vai receber dinheiro, riqueza? Como é? Eu nunca mais vou precisar pagar imposto. É o seguinte, meu amigo, eu já estou mal das pernas mesmo, deixa eu ver aqui o que eu faço. Tem gente que quer desafiar qualquer coisa para receber. Mas Davi, ele aceita aquele desafio, e ele ficou de olho em quê? Nos resultados. Quando Davi ficou de olho nos resultados, ele ficou prestando atenção nos resultados e não no tamanho do gigante, porque focando nos resultados, Golias fica pequeno.
Quando você aprende a focar nos resultados, o desafio fica pequeno. Ninguém que prospera nessa terra, ninguém que prospera numa empresa grande, ninguém que, conquistou um grande sonho, não focou nos desafios, focou no resultado. A primeira chave é focar no resultado. Quais são seus 3 gigantes, querido? Pastor, meu gigante é a pornografia, eu tenho que vencer isso. Pastor, meu gigante é uma crise financeira. Pastor, meu gigante é minha falta de fé. Pastor, meu gigante é uma rebeldia. Pastor, meu gigante é a minha desobediência, minha cabeça dura. Pastor, eu preciso mudar. Todos nós temos nossos gigantes para enfrentar, querido. Todos nós temos gigantes para enfrentar. Primeira coisa então enfrente os 3 gigantes. Segunda coisa, não pare de subir. Não pare de subir. Josué 15:15, a Bíblia diz que, Josué de lá subiu contra os habitantes de Debi. Josué fez o quê? Subiu. Então nós não podemos parar de subir. Entenda algo, a vida não tem estacionamentos. O que eu disse? A vida não tem estacionamentos. Imagina que você é um carro, não existe estacionamento na vida. Ou você está subindo, ou você está descendo. Não tem ponto morto na ladeira da vida, não tem. Quem para de subir, começa a descer. Quando você vê alguém parado, sem fazer nada, sem almejar nada, sem vida, sem, esperança, sem atividade alguma, quem para de subir, começa a descer. O que não melhora, está piorando. Não existe neutralidade nessa vida. Saiba de uma coisa, se nós não estamos pintando esse ponto aqui toda hora limpando, ele vai estar o quê? Sujando. Não é verdade? Se a gente deixa um carro na garagem por anos, vou conservar um carro, deixa ele na garagem, desliga, bota um plástico nele, daqui 15 anos você tenta ligar esse carro, você acha que ele vai pegar? Mas ninguém usou, está conservado. Não existe neutralidade. Amém? Quem quer todos os presentes precisa continuar subindo. Quem não para de subir não tem presente, tem passado. Quem para de subir não tem presente. É uma bênção, glória a Deus. Profetizado. Então, queridos, quem para de subir não tem presente, tem passado. Quem para de subir tem passado. O conquistado não é mais desafio. Você já conquistou antes? Tem gente que fica vivendo de passado. O conquistado não é mais um desafio, é passado. Pastor, eu já conquistei minha casa. Pronto, conquistou, é passado. Agora já vai ter outra coisa para conquistar. Tem gente que fala assim: pastor, meu sonho é conquistar só uma casa, um carro, um bom emprego e só. No dia que você conquistar isso aí já não é mais desafio. Parte para outro. Vai para cima, busca outros alvos. Diga bem forte: eu vou continuar subindo, porque eu quero o presente de Deus. Amém? Terceira coisa é: case-se com a conquista. Terceira coisa é você se casar com a conquista. Como assim, pastor? Caleb falou assim, quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, eu darei minha filha Axa por mulher. Rapaz, eu não gosto nem de pensar. Eu tenho uma filha, uma princesa de 9 anos. Eu fico imaginando o que um pai não tem que observar num homem para ter a segurança de entregar a sua filha em casamento para esse marmanjo. O que nós como pais temos que olhar, temos que observar? Hoje muitas pessoas ficam de olho no dinheiro, fica de olho no poder aquisitivo, no sobrenome da família, para arranjar um casamento, para julgar se o filho ou a filha vai casar bem. Mas para Caleb não importava a aparência, nem a situação financeira do rapaz. Caleb estabeleceu a conquista como padrão da sua vida. Caleb, ele sabia, esse rapaz pode não ter nada, mas se ele for um conquistador, ele cuidará bem da minha filha. Ele pode não ter nada no começo, mas se ele tiver coragem para enfrentar os desafios, ele vai cuidar bem da minha família. Porque um homem que vence uma cidade de gigante,
quem irá tocar na sua esposa? Um homem que tem coragem de enfrentar uma cidade forte, cheia de homens fortes, quem ousará atacar sua própria família? Então Caleb, ele estabeleceu a conquista como padrão. A pergunta que eu te faço nessa noite é: qual o padrão da sua vida? Qual padrão você tem vivido? Você tem vivido o padrão do mais fácil? Do caminho mais curto? Do caminho mais simples? Do caminho que não tem gigantes? Será que nós teríamos a atitude de Caleb de escolher lutar por uma terra que é habitada por gigantes? Ou nós escolheríamos uma terra que seria mais fácil, mais rápido para conquistar? Será que na nossa vida nós não tomamos muito essa decisão? Quantas vezes eu não já errei por ter escolhido o caminho mais fácil? Quantas vezes eu julguei o caminho certo pelo mais fácil, quando na verdade o caminho certo nem sempre é o caminho mais fácil, nem sempre. Muitas vezes falar a verdade é mais difícil do que contar uma mentira, é ou não é? Muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil, que a gente leva prejuízo financeiro, de honra, de nome, se a gente manter a verdade, e muitas pessoas recuam e falam a mentira, mas esse é o caminho mais fácil, não é o caminho certo. E quando nós escolhemos o caminho mais fácil, nós temos o risco de escolher o caminho errado. Presentes são troféus de conquista. O que é um presente, pastor? O presente de Deus é o troféu por você ter conquistado alguma coisa. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. As pessoas querem Deus, quem não quer Deus? Agora a pergunta é: você quer se esforçar por Deus? Porque eu te digo, não existe reino de Deus para quem é mole. Não existe reino de Deus para quem não quer pagar um preço de servir a Deus. Não existe o reino de Deus. Existe igreja. Existe igreja, é muito fácil sentar numa cadeira, é muito fácil ir todo domingo numa igreja, é muito fácil. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de reino de Deus. Reino de Deus é diferente de qualquer outra coisa. E Jesus está dizendo, para entrar nesse reino, meu amigo, o reino de Deus é tomado por esforço. Por esforço. O maior presente que você pode dar a si mesmo é casar-se com o espírito de conquista. Porque onde há o espírito de conquista, haverá presentes em abundância. Amém, queridos? Quarto, seja insistente. Josué 15:18, a Bíblia diz que quando se casaram, a filha dele, Axa, persuadiu ao esposo a autorizá-la a pedir uma porção de terra a Caleb. Então a quarta coisa é: seja insistente. Por quê, pastor? Porque não há presentes impossíveis. Há pessoas que desistem. Não existe presente impossível, não existe, milagre impossível, não existe conquista impossível. O que existe são pessoas que desistem antes de conquistar. Por isso a quarta chave é você não desistir. Todo presente tem um tempo de maturação. É a insistência da nossa parte que nos torna aptos para recebermos esses presentes. Todo mundo quer uma bênção, mas será que todo mundo está pronto para uma bênção? Todo mundo quer um milagre. Você conhece a história da borboleta, você sabe como a borboleta se desenvolve. Antes de ser borboleta, ela está dentro de um casulo, ela é uma lagarta. E hoje eu estava meditando nessa palavra, 1h da tarde mais ou menos, eu pensando, que coisa linda isso. Pensa, o que a lagarta precisa para se transformar numa borboleta? Ela vai precisar de uma mudança de natureza. Mas a pergunta que eu estava fazendo para Deus era: Pai, por que uma borboleta, o que uma borboleta precisa? E ele falou: meu filho, a borboleta precisa voar. Uma borboleta que não voa, não é borboleta, continua sendo lagarta. E para uma borboleta voar, o que precisa? Precisa de asas fortes. E como conseguir asas fortes? E aí Deus criou um mecanismo, na proporção certa da borboleta.
aquele casulo não é feito de metal, ele não é feito de aço, também ele não é feito de, sabe, de uma coisinha bem frágil, de um papel de seda. Aquele casulo, ele tem a densidade exata para que uma borboleta se esforce tanto, ao ponto dela desenvolver a força necessária para bater suas asas quando sair. Se ali fosse de ferro, uma borboleta nunca sairia daquele casulo. E se ali fosse fraco demais, uma borboleta nunca teria força para voar. Olha que coisa interessante. E eu fico imaginando, se Deus teceu o casulo para que a borboleta se exercitasse e fosse possível vencer aquele desafio e continuar a sua vida, eu fico imaginando que cada um de nós tem os seus casulos. E muitas vezes o meu casulo, o meu desafio não é o mesmo do Joelmi. Muitas vezes o meu, no momento que eu estou vivendo, tem que ser algo mais forte, mais pesado, que eu tenha que enfrentar e vencer, para desenvolver aquilo que Deus quer que eu tenha. Você conhece a história do homem que Deus mandou empurrar a montanha? Quem já ouviu essa história? Já ouviu essa história? Deus chegou para um homem, eu vou contar para vocês. Deus chegou para um homem e falou assim: meu filho, eu quero que você empurre essa montanha. Aquele homem olhou assim, eu falei: rapaz, eu não vou dizer que Deus está doido, porque é Deus, e se o homem está mandando, eu vou obedecer. E ele começou a empurrar. Se o Senhor está mandando, eu empurro. E ele começou, dia após dia, empurrar aquela montanha. E passou-se um tempo, dia após dia, passou um mês, um tempo longo. Aquele homem que começou mesmo por obediência, mesmo sem entender, ele continuava todo dia empurrando aquela montanha, sabe? Fazendo aquela força. O desânimo começou a bater no coração dele. Aí vem o diabo, que quando enxerga o desânimo, ataca mesmo. E aí, querido, o diabo falou: rapaz, você não entende que você está perdendo tempo. Faz quanto tempo que você não está empurrando essa montanha e ela não se mexe? E o cara falou: realmente, eu estou tão desanimado, foi Deus que mandou, mas eu estou me esforçando, eu estou dando o meu melhor, e essa bicha não sai do lugar. E eu pensava, se foi Deus que mandou, ela tinha que pelo menos se mover um pouquinho. E aí ele começou a orar, falou: Senhor, eu estou mal, estou triste, estou desanimado, não quero mais isso, olha, essa montanha não se move. Aí Deus foi e falou com ele: meu filho, você fez bem, você me obedeceu, você começou a empurrar essa montanha, que bom que você me obedeceu, você está fazendo tudo certo, eu não entendo por que você está reclamando. Eu nunca te mandei mover a montanha, eu só mandei você empurrar a montanha. Mas Senhor, eu pensava que ela ia se mexer. Eu falei: não, eu te mandei você empurrar, a montanha não mudou nada. Agora olha para a grossura dos seus braços, olha para a potência que tem nas suas pernas, olha a sua barriga, olha seu tronco, olha seu pescoço, olha o quão você está mais forte de quando você começou a empurrar essa montanha. E assim, querido, é uma lição para nós hoje. Muitas vezes Deus coloca uma montanha na nossa vida, não é para a gente mudar a montanha de lugar, é para nós sermos transformados, obedecendo a Deus. O que nos faz mudar não é o fato de empurrar a montanha, é obedecer à voz que Deus nos dá. A gente quer ver, a gente quer provar se Deus está falando a verdade ou não. Jesus, ele diz, quantas vezes, tem até uma piada, o cara falando: rapaz, eu acredito na Bíblia, eu vou orar. Tinha a montanha bem na frente da janela do quarto dele, ele abriu a janela e falou: eu vou orar. Aqui a Bíblia está dizendo, se eu tiver fé, como um grão de mostarda, aqui pode dizer: montanha, sai daqui, se lança no mar e ela vai ter que se mover. Rapaz, orou, jejuou, 3 dias orando, pronto, agora já orei muito, fechou as portas, eu vou dormir. Amanhã eu quero ver se essa montanha está aí. Quando ele acordou, abriu a janela, lá viu a montanha. Eu sabia que não ia dar certo. Já estava duvidando. Eu sabia que esse negócio aí não ia mover. Jesus, querido, Ele sempre nos falou, e Ele não mente: se nós orarmos para uma montanha se mover,
A Bíblia diz que a fé é que move a montanha, não sou eu. É a minha fé na obediência ao meu Deus que vai fazer. Entenda, você ouve e por fé você obedece. Mas quem move a montanha é o nosso Deus. É Ele que move a montanha. Então, querido, nós temos que ser insistentes. Jesus, ele fala da viúva que, sabe, tinha um juiz muito mau com uma causa dela para julgar, e aquele juiz não temia a Deus, mas aí, como ele recusava, a mulher insistia tanto, que o juiz falou: eu não temo a Deus, eu não gosto dessa mulher, mas eu não aguento mais ela enchendo minha paciência todo dia aqui. E pela sua muita insistência, ele julgou a causa daquela mulher. Jesus falou: se esse juiz mau, que não teme a Deus, ouviu a queixa dessa viúva pobre, que não tinha nada para oferecer, quanto mais o nosso Deus não vai responder os nossos clamores, quando nós nos dobrarmos diante dele, e pedirmos todos os presentes que nós precisamos, querido. Quinta coisa, seja oportunista. Quando a gente fala oportunista, já vem um termo na nossa mente de forma pejorativa, de uma forma ruim, mas aqui vamos nos ater ao significado da palavra. Oportunista é aquele que aproveita bem as oportunidades. Nós temos que ser oportunistas nesse sentido. O oportunista sabe o tempo de colher presente. E entenda algo, querido: há mais presente de Deus para você do que aquilo que os seus olhos podem te mostrar. Tem mais presente de Deus do que a gente está conseguindo ver. Aqui nós vamos ter o culto de ação de graça no próximo domingo, mas nós não conseguiremos dar graça por tudo que Ele fez, porque nós não temos noção do que Ele fez nesse ano. A gente só sabe aquilo que os nossos olhos viram, mas a gente não tem noção de tudo aquilo que o nosso Deus fez por nós, que nem chegou na nossa mente, que nem chegou ao nosso conhecimento. Tem pessoas que talvez vieram aqui uma vez só e já receberam o seu milagre, a gente nem sabe. Então tem muita história para contar. A vida é cheia de oportunidades e todas são presentes. Sabe, querido, o melhor nome para sortudo é oportunista. Pastor, como é que eu aproveito as oportunidades? Fala comigo bem forte. Comece aceitando desafios. Como é que eu aproveito as oportunidades, pastor? Aceite os desafios. Nunca corra de desafios. Seja aqui na igreja, seja no teu trabalho. Se o seu chefe fala: fulano de tal, faz isso aqui para mim. Eu não sei. Não diga que não vai fazer. Você vai dizer: eu não sei, mas me dá um tempo que eu aprendo e eu vou fazer. Tem gente que, porque não sabe, nega o desafio e nunca aprende a fazer. Ou você acha que aquela pessoa que sabe fazer, começou sabendo fazer. Quando você vê alguém fazendo bem alguma coisa, essa pessoa começou fazendo mal esta coisa. Mas o que essa pessoa não fez, foi recusar um desafio de aprender. Nós temos que começar aceitando desafios. Desafios são embrulhos do presente. Lembra que eu comecei falando dos embrulhos? O desafio é o embrulho. Quando Deus nos entrega um desafio, quando o pastor nos entrega um desafio, quando o líder de célula nos entrega um desafio, na verdade isso é um embrulho de algo que vai vir aqui dentro. Eu tiro pela igreja, quando eu peço qualquer um para fazer alguma coisa, não é porque eu não saiba fazer, não é porque eu estou com preguiça de fazer, não é porque eu tenho outros planos melhores para mim, não. Quando eu desafio alguém para fazer alguma coisa, é porque isso é um embrulho de uma bênção que essa pessoa está prestes a receber, se ela aceitar o desafio. Tem coisa na vida dela que só vai acontecer, tem habilidade que ela só vai adquirir, se ela aceitar o desafio de fazer o que foi falado para fazer. E quando a pessoa aceita o desafio, meu pastor sempre me ensinou isso. Nos congressos da visão, sempre nos ensinaram também falando: nunca diga não para um desafio. Porque não existe desafio sem um milagre, sem uma recompensa. Abrace o desafio e cresça. Tenha um desafio perto de você. O desafio que Deus coloca perto de você, tem um presente dele dentro, escondido para você, querido. Tem um presente perto de você, amém. Quando você observar um desafio do seu lado, olha que tem um presente.
Preste mais atenção, não é simplesmente uma coisa para fazer. Comece a olhar as coisas com os olhos espirituais. Comece a encarar as coisas de Deus como elas realmente são. Todo desafio tem algo. Ou você acha que nós chegamos a ser pastor aqui em Barreiras, recusando os desafios, quando nós nem éramos pastores? Essa trilha começou há 15 anos atrás, aceitando a primeira pregação que a pastora Farrá mandou pregar. Primeira pregação, eu fui para a casa dela de manhã cedo, escrevi 15 páginas da pregação. Eu fiz um resumo bíblico, de Gênesis, terminava em Apocalipse. E ela, meu filho, você está doido? É uma célula, não é uma vigília de 4 dias não. Mas eu fui ali e falei, minha pastora, leia aqui. Eu fico imaginando, naquele dia como foi. Falei, eu todo nervoso, animado, queria escrever tudo, com medo de travar na hora. Eu fui escrevendo, foi pegando uma folha e tirando, outra folha e tirando. Pregue essa aqui só, meu filho. E foi começando. E na primeira célula que eu preguei, eu estava assim, me tremendo todo. Era uma célula só de jovens, só de adolescentes. E na primeira célula que eu preguei, o pessoal tocando violão, eu tentando pregar, e nervoso, e dor na barriga. Parecia que eu estava sem comer, aquele embrulhado. E aí, cara, como foi importante eu ter aceitado aquele desafio. Pergunta para mim se eu estava com medo. Pergunta para mim se eu não estava me tremendo todo. Pergunta para mim se ainda não dá dor de barriga quando eu ainda vou pregar. Dá. Mas sabe de uma coisa? Naquela primeira célula, por eu ter aceito o desafio, 6 pessoas se converteram naquela noite. 6 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Comecei a primeira pregação e de lá nunca mais eu parei de pregar, querido. Você precisa aceitar seus desafios, sabe por quê? Porque tem presente dentro deles para você. Torne-se um oportunista profissional, aproveite as oportunidades e seja sempre positivo. Penúltimo, desça do jumento. Desça do jumento. Eu não estou chamando ninguém de jumento, entendeu? Nós estamos em cima do jumento, vamos só descer do jumento. Mas tem certas pregações que a gente tem que dizer, seu jumento, muda. Mas não é isso que eu quero dizer hoje. A Bíblia diz que eles estavam indo, a Axa e Otoniel, e ela voltou. A Bíblia diz que ela desceu do jumento. Jumento, sabe, nós temos que entender isso, pelo amor de Deus. A falta de presentes é muitas vezes resultado de burrice. Que é isso, pastor? A falta de presentes, muitas vezes, Deus quer nos dar, mas Ele não pode nos dar se nós continuamos com um comportamento que Ele não aceita, onde nós não estamos aptos para receber um milagre. Pense, por exemplo, numa pessoa que é extremamente arrogante, e pobre. Tem ou não tem gente arrogante e pobre? Assim como tem rico, humilde. Tem, porque a gente quer ligar humildade com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas entenda, imagine uma pessoa pobre e arrogante. Eu já conheci gente pobre e arrogante. Você acha que Deus não quer abençoar essa pessoa com muita prosperidade? Quer. Ele quer abençoar todos nós com isso. Mas você acha que seria uma boa ideia abençoar essa pessoa com um prêmio da Mega Sena, da noite para o dia, com o caráter arrogante que ela tem hoje? Você acha que essa pessoa ia fazer bem ou mal para quem está ao redor dela? O dinheiro, querido, exponencia aquilo que nós somos. Se eu sou mal, o dinheiro vai só mostrar o quanto mal eu sou. Mas se eu tenho um caráter e sou bom, esse dinheiro vai ser usado de forma boa também. O dinheiro não tem mal no dinheiro, o mal é a pessoa que usa o dinheiro. Entenda isso, muitas vezes a nossa falta de presente é resultado de burrice. Por quê? Porque é uma loucura nós queremos fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente daquele que nós temos tido. Isso é falta de inteligência, e não foi eu que disse, foi Albert Einstein. Ele tinha um QI o dobro do meu, com certeza. E ele falou, é muita burrice, é muita loucura você esperar um resultado diferente se você permanece fazendo as mesmas coisas. Então como é que eu hoje não recebo o presente de Deus e amanhã eu quero começar a receber? É lógico que eu preciso entender que alguma coisa em mim tem que começar a mudar também. Se sua vida não está bem, desça do jumento. O que você quer dizer com isso, pastor?
descer do jumento significa mude. Entenda que você precisa de mudança. Entenda que você precisa mudar no seu caráter, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. E como é que nós vamos mudar, pastor? De acordo com a palavra de Deus. Romanos 12:2. Olha, você tem que ser renovado, você tem que ser transformado, renovando a sua mente pela palavra de Deus, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos mudar de mentalidade para experimentarmos, vivermos a vontade de Deus para nós. Para Deus nos dar presente, eu preciso descer do jumento. Jumento é um animal de carga. Não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia diz, querido, que o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza que esses valentes estão confiando. A pessoa sábia, ela é mais forte do que o musculoso. A pessoa sábia que teme a Deus, ela tem mais potencial de conquista do que um homem cheio do dinheiro aqui da terra. E por último, não se conforme. Não o quê? Não se conforme. A filha de Caleb tinha recebido uma terra, glória a Deus, uma herança, ótimo, casei, meu pai me deu aqui um dote, eu tenho uma terrinha aqui boa, mas ela sabia que não era tão boa. O marido dela já ia no jumentinho, ó, feliz da vida. A mulher, filho do homem aqui forte, estamos indo aqui de lua de mel, estamos indo para a nossa terra, vamos fazer nossa cabana, nossa cabana, vamos habitar aqui, vamos procriar, vamos prosperar aqui nesse lugar. Mas ela, a mulher, ela sabia a terra que ela estava indo. Talvez a Toninha nunca tinha pisado nessa terra que era o presente de Caleb, mas ela sabia, rapaz, eu casei, mas bem que meu pai podia dar uma terrinha melhor para nós. Glória a Deus pelo que nós temos, somos gratos, mas nós não estamos conformados. Eu sei que esse presente aqui foi bênção, mas eu sei que tem coisa melhor para mim, então eu não vou me conformar no estágio que eu estou. O que tem muita gente hoje é deitado numa rede, conformado com o que já está vivendo. A pessoa se conforma com a miséria, a pessoa se conformou com o casamento, a pessoa se conformou com as finanças, a pessoa se conformou com todas as áreas estacionadas. E não tem um incômodo, não tem, sabe, e olha, isso é incrível. A Ax, ela toda incomodada, ela falou, meu marido, é o seguinte, a gente casou agora, eu sei que você está feliz, mas deixa eu te dizer, tem coisa melhor para nós. Meu pai tem poder para nos dar mais coisa, você deixa ele lá eu pedir. Eu acho que ele deve ter ficado com medo, rapaz, a gente acabou de casar, já ganhamos, que história é essa, nós vamos voltar para pedir mais coisa, é abusar muito da boa vontade do seu pai, o homem é poderoso. Mas ela falou, amor, deixa eu voltar, eu volto. Aqui não está mostrando que ele voltou não, acho que ele falou, pô, vai você só, eu vou ficar bem aqui, esperando, você vai lá só, veja lá a situação. Ela desceu do jumento, ou seja, ela mudou, foi lá e pediu, pai, o Senhor já me deu a terra do Neguebe, visto que o Senhor me destinaste à terra seca do Neguebe, dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e inferiores. Ela tinha água? Não tinha. Ela tinha terra? Tinha. Ela não se conformou somente com a terra e foi lá e pediu. Nós não podemos nos conformar. Sabe, querido, conformismo é viver numa terra seca. Deixa você entender algo hoje. Tem muito mais para você nessa terra. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Não se conforme onde você está. Não entenda que onde você está hoje é o seu final. Não, isso aqui é o meio da sua história de conquista. Você tem uma decisão hoje. Ou eu me conformo com o que eu tenho, ou eu vou atrás de muito mais do que o meu pai tem para mim. Primeira coisa para você querer mais é entender que Deus quer te dar mais. Lembra de Jó? Jó tinha uma quantidade de jumento, uma quantidade de camelo, uma quantidade de gado. Jó tinha uma quantidade de filhos, de terra, de empregados. Mas veio um grande desafio. O que é desafio? Embrulho, pacote para um grande presente.
Jó tinha uma quantidade, Jó ficou conformado com a miséria. Eu perdi tudo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento ele estava na pior época da vida dele. Mas Jó, a Bíblia diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele conhecia um Deus de ouvir falar, distante. Ele conhecia um Deus que podia ter dado já todas as coisas que ele tinha. Mas quando Jó conheceu Deus de forma poderosa e verdadeira, Jó sabia que ele poderia dar muito mais. O último estágio de Jó, quando ele orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, a sua sorte foi mudada. Enquanto ele fazia o quê? Orava pelos outros. Quem recebeu a bênção? Ele. Eu não gosto de fulano, eu não estou orando nem por mim, pastor. É por isso que tu não tem nada. Quem ora só por si mesmo nunca conquista nada. Nunca. A Bíblia diz que a sorte de Jó mudou durante a oração dele pelos seus amigos. Quando você começar a cuidar da casa de Deus, dos filhos de Deus, Deus vai começar a cuidar de você de forma sobrenatural, querido. Entenda isso. Olha, terra seca é pouco. Não se contente com isso. Peça água nessa noite. Deus, eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Somos gratos. Temos alegria. Temos contentamento por tudo que Deus tem nos dado. Eu sou contente, eu sei me conformar. É como Paulo disse: eu sei viver no muito e no pouco. Eu sei passar dificuldade financeira como sei viver na prosperidade. Eu sei estar saudável como sei estar doente. Eu não mudo com meu Deus por causa da circunstância que eu estou vivendo. Eu e o meu Deus temos uma aliança imutável. Como a Bíblia diz: quem me separará do amor de Deus? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém. Paulo sabia viver em todas as circunstâncias. Mas querido, olha, nós sabemos que o Deus que fez é o Deus que pode fazer hoje, e é o Deus que sempre vai fazer eternamente. Eu sou grato por tudo aquilo que Deus me deu, mas Ele nos convida hoje para nós não sermos conformados. Glória a Deus por essas paredes, glória a Deus por essa igreja, glória a Deus por esse templo, glória a Deus pelos discípulos que Deus tem nos entregado, mas eu sei que tem muito mais no coração de Deus para Filadélfia, nessa cidade. Eu sei que tem muito mais para você. Eu sei que tem muito mais para suas finanças. Eu sei que tem muito mais para o seu casamento. Eu sei que tem muito mais, sabe, querido, no seu ministério. Tem gente hoje que está conformado com sua própria salvação, mas Deus está dizendo: não se conforme, porque não adianta você só ser salvo. O plano que eu tenho é que você seja pai e mãe de uma multidão. Deus não está satisfeito somente de nós estarmos salvos, servindo ao Senhor dentro da casa de Deus. Deus colocou um potencial sobrenatural dentro de cada um de nós. Deus criou o nosso propósito antes dele ter formado a gente no ventre da nossa mãe. Então sua vida não é somente para você comer, acordar, trabalhar, pagar suas contas e viver um ano, depois de ano, depois de ano, depois de ano. Não, nossa vida é uma vida de desafio, é uma vida de conquista, e o espírito de conquista virá sobre nós nessa noite. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido, Deus te trouxe nesse lugar porque Ele tem um projeto, Ele tem um plano. Você que está nos escutando hoje, saiba que o nosso Deus nunca pode ter seus planos frustrados. Hoje o maior evangelista do mundo não tem os dois braços, não tem as duas pernas. A pessoa que ganha mais almas para Jesus no mundo, ele só tem o tronco e a cabeça. É o Nick, depois pesquisa na internet. Esse cara, ele sai pelo mundo inteiro pregando a palavra do Senhor. Esse cara nada, sem braço e sem perna.
É uma vergonha para o Gabriel que não sabe nadar. Não é verdade, meu filho? Esse cara surfa. É uma vergonha para todos nós, que ninguém aqui sabe surfar. Não é verdade? É um desafio. Se o Nick pode, por que ele pode? Porque ele tem uma aliança com Deus e ele sabe o Deus que ele serve. Porque o potencial não está no Nick, não está em mim. O potencial está no Deus que nós servimos. Quem move a montanha é o nosso Deus. O que o Nick faz, que talvez eu não faça, é me colocar de forma certa diante desse Deus. O Nick decidiu morrer para si mesmo e cumprir o seu propósito. Hoje eu quero convidar você para se achegar diante do seu pai, do jeito que Axa chegou diante do Caleb. Desça do seu orgulho nessa noite, desça do seu jumento, mude, porque dessa forma você vai receber os presentes que Deus tem para você. Vamos orar nessa noite. Coloca uma canção para nós. Senhor, nós queremos te louvar, queremos nos colocar diante de ti, Senhor. Queremos nesse momento nos arrependermos, Senhor. Oh Deus, tantas coisas deixaram de ser feitas porque eu disse não muitas vezes. Quantas coisas não foram avançadas no teu reino porque eu recusei o desafio, eterno Deus. Nessa noite eu quero me arrepender e quero me colocar à disposição do teu reino, Senhor. Eu decido nessa noite receber o espírito de conquista. Eu decido nessa noite descer do meu jumento, Senhor, daquilo que está me travando, daquilo que está me impedindo de obedecer o teu chamado. E eu decido nessa noite te pedir com ousadia, Pai, me dá fontes de águas vivas nesse lugar. Senhor, não quero viver mais numa terra seca. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Há fontes de água para nós nessa noite. É impossível cumprir o nosso chamado sem a fonte de água viva jorrando do nosso interior. Te adoramos nessa noite. Espírito Santo, nos unge com o espírito de conquista. Queremos marchar nessa terra, Senhor. Queremos sair como um exército de conquista do teu reino nessa cidade. Oh Deus, tira toda a covardia, tira todo o medo, tira toda a resistência, tira toda a incredulidade e nos batiza nessa noite com a unção de Josué e Caleb, Senhor. Nos batiza nessa noite com ousadia. Tem gigante, pois nós queremos as terras do gigante nessa noite, Senhor. Tem desafio, nós aceitamos como igreja os desafios do teu reino para essa cidade. Se tem macumbaria eu não sei, se tem feitiçaria eu não sei, se tem resistência de principado eu não sei, mas eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja nesse lugar. Espírito Santo, vem sobre nós como igreja, vem sobre o teu povo que nos escuta pela internet agora, nos dá a tua graça, nos dá a tua unção, abre os olhos dos teus filhos, assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. Mostra agora o grande exército com cavalos de fogo à nossa disposição nessa cidade, Senhor. Abre os nossos olhos nessa noite, abre os nossos olhos para vermos, Senhor, as hostes celestiais aqui, Deus, disponíveis para nós nessa cidade, Senhor. Deus, nos perdoa pelo tempo de recuo, pelo tempo de acovardamento, pelo tempo de retrocesso. Nós queremos nessa noite, Deus, nos posicionar com atitude. Nós aceitamos agora o desafio, de aumentarmos a nossa tenda, de ampliarmos as nossas estacas. Nós aceitamos o desafio como igreja, Senhor. Eu quero profetizar agora que líderes de célula estão se levantando nessa noite com ousadia e coragem, Senhor. Eu quero profetizar que líderes, que diáconos, que bispos, que profetas, que evangelistas, que mestres se levantem nessa igreja, Senhor.
Se una-me, querido, vamos, una sua fé com a minha. Vamos gerar uma realidade no reino espiritual nessa noite. Vamos chamar a existência uma realidade que ainda não existe. Vamos chamar as coisas que ainda não existem como se elas já acontecessem. Eu profetizo agora, Senhor. Eu profetizo agora. Eu não me conformo com casamentos destruídos nessa igreja. Eu não me conformo com miséria nas vidas dos teus filhos nessa igreja. Eu não me conformo, Senhor. Eu não me conformo com nomes sujos nessa igreja. Eu não me conformo, Senhor, com casamentos arruinados nessa igreja. Eu não me conformo com filhos nossos nas drogas, Senhor. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Declare para o Senhor aquilo que você não se conforma, que você não aceita nessa noite. Nós não aceitamos, Senhor. Nós queremos a tua graça. Visualiza agora a mão do Senhor estendida para você nessa noite. Visualiza agora. Visualiza, porque tem um comando dele. Tem um decreto dele. Vai e conquista. A terra é sua, pertence a você. Vai e conquista. Não tenha medo. Ser forte e corajoso, diz o Senhor. Eu sou contigo, diz o Senhor nessa noite. Oh Deus, eu quero que o Senhor toque agora nessa pessoa que está nos ouvindo. Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo agora, totalmente desanimada, Senhor, totalmente desencorajada. Essa pessoa, Deus, que talvez nem queira que um ano novo aconteça, Senhor. Pessoas tão desanimadas, que sofreram tanto durante esse ano de 2020. Pessoas que estão há tantos anos numa realidade, que se acostumaram a sofrer, que se acostumaram a viver com a dor. Deus hoje diz para você: não se acostume onde não é o seu lugar, não se conforme onde não é a sua realidade. Não é porque você está sofrendo hoje que a sua vida é um sofrimento eterno. Não, decida mudar nessa noite, tome uma atitude nessa noite. E a primeira atitude que você tem que tomar é entregar a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite. Primeira coisa que você tem que fazer, querido, é descer do seu jumento e nascer de novo nessa noite. Pai, abençoa essas pessoas que tomam essa decisão agora. Se você está pela internet e deseja aceitar Jesus, digita nos comentários: eu aceito Jesus nessa noite. E nós vamos entrar em contato com você que está nos ouvindo. Nós vamos orar por você e vamos te acompanhar. Se você não tem igreja, se você não tem pastor, você pode comentar aqui que precisa de ajuda. E nós vamos entrar em contato com você ainda essa semana. Amém? Eu queria que os irmãos se assentassem.